Fala pessoal, Alexandre aqui para mais um vídeo com vocês, falando na real sobre Portugal. Pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo para falar com vocês sobre casas rústicas, né, as ruínas. Esse canal foi criado justamente para falar na real com vocês sobre tudo aqui de Portugal, né. Tem muita gente que tem canais, né, YouTube, Instagram e posta muita coisa que não tem nada a ver. Eu lembro que há quase 3 anos atrás, quando a gente estava vindo para Portugal, a minha esposa ela seguia alguns influencers. O pessoal falava coisa com coisa, nada que procedia. Eu lembro que eu vim na frente, né, e ela veio 3 meses depois, eu vim desbravar e aí preparar o caminho para ela estar chegando, né. E nessa que ela ficou no Brasil, se preparando também para vir, ela estava terminando um curso na área de enfermagem, a gente se falava muito. Também acabávamos discutindo bastante justamente por causa desses influencers, né. Por quê? Ela acreditava muito no que os influencers falavam e eu falava para ela, eu tô aqui, então eu sei o que eu tô falando, eu tô vivendo isso que eu tô falando. Então não vai na ideia de influência e o que esses influencers estão falando não tem nada a ver. Não é desse jeito, não é bem assim, na realidade é outra, na prática é outra. E realmente, quando ela chegou, ela foi ver que a realidade era completamente outra, tá? Então, nesse vídeo eu não vou estar aqui para falar mal de Portugal, pelo contrário, não tem como a gente falar mal da terra que a gente vive, né? Pelo contrário, a gente tem que abençoar. Aí Portugal, como qualquer outro país, tem seus percalços, né? Então, o que eu vou falar hoje é sobre casas rústicas, que é conhecidas também como ruínas. Vamos lá. Tem muito influencer que está comprando essas casas e realmente elas são muito baratas, né? Em alguns vídeos meus aqui eu falo sobre elas. Você encontra essas casas aí por 15 mil euros, 20 mil euros, até menos. Então vai depender da distância da cidade grande, né? Da localização dela, do estado que ela tá, né? Mas vamos pensar assim, por mais que a casa ela esteja inteira, não vai ser fácil reformular ela, não vai ser fácil. Eu trabalho com marido de aluguel aqui em Portugal. No Brasil também tinha marido de aluguel em São Paulo, na Vila Olímpia. A gente mexe muito aqui, principalmente com canalização e parte elétrica. Por quê? Muita casa antiga, muita casa velha. E aí quando você vai ver, as instalações tá tudo precária. Primeiro, muitas dessas instalações, por exemplo, na parte elétrica, foi feito lá em 1900 e bolinha, ao qual era para comportar eletrodoméstico que consumia bem menos potência, né? A casa muitas das vezes tinha 3, 4 eletrodomésticos. Hoje em dia não, hoje em dia você pega uma casa aí, ela tem tanto eletrodoméstico, ela tem tanto eletrônico que a instalação não aguenta. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho sido muito chamado, né, por clientes é que, eu ligo a minha máquina de lavar louça e o disjuntor cai o geral, né? Eu ligo o esquentador de água e cai o disjuntor, a energia cai. Muitas das vezes é a potência energética, né? Mas a maioria das vezes é a instalação antiga. E aí que, por exemplo, eu, como vocês veem, eu tô com minha casa, já vem com todas as instalações. Então uma casa nova você não tem dor de cabeça nenhuma, é claro. Mas o que esses influencers tentam mostrar para quem os acompanha é o quê? Que comprando uma casa rústica, você vai rapidamente sair do aluguel e rapidamente você vai reformar essa casa rústica. Só que assim, em vídeo, não mostra exatamente quanto tempo você leva para fazer essa reforma e não mostra tudo, Pessoal, só para vocês terem uma ideia, aqui em Portugal, para começo de conversa, as coisas mudam de nome. Os produtos têm um nome diferente. Eu trabalhei em uma fábrica em Braga e eu lembro que eu fui para a obra, era uma fábrica de móveis planejada, eu fui para a obra e o meu colega de trabalho, português, ele chegou para mim e falou assim, passa para mim o X-Ato. Eu, o quê? X-Ato. E eu procurei, não sabia o que era e fiquei meio que ciscando. E aí ele falou, o X-Ato tá na sua frente, e começou a gritar. E aí até que ele foi e mostrou, isso aqui pra mim no Brasil chama-se estilete, né? E aí, beleza, daqui a pouco o cara pediu pra mim a fita era a treina. Então, pra resumir, nesse dia eu apanhei bastante e o português brabo, falou um monte, o jeito deles, né? Muitos brasileiros não se acostumam com o jeito deles. É bruto, é isso e aquilo. Ele dá uma bronca em você agora, dá um berro em você, daqui a pouco ele te chama para tomar um café, não leva nada pro coração. É o jeito deles, tá? Resumindo, muita coisa aqui que a gente vai tentar comprar, a gente não sabe nem o nome. Eu fui na Brico tentar comprar um registro para colocar na sanita, e aqui chama torneira de esquadrilha. E eu não sabia. E para tentar
explicar isso, chegou uma hora que o português falou assim, faz o seguinte, conversa com a minha colega ali, que ela que entende sua língua. Pessoal, a gente tá aqui na terra deles, é a gente que tem que saber, não são eles que são obrigados a saber, entendeu? Então é a gente que tem que se virar mesmo. Então assim, eu já apanhei muito aqui e vou continuar apanhando até aprender tudo. E tem que apanhar, tem que aprender, né? No Brasil, a gente tem, por exemplo, em São Paulo tem uma Leroy a cada esquina. Aqui tem Leroy também, mas no São Paulo tem uma Leroy quase a cada esquina. Depósito tem uma a cada esquina. Aqui não. Então assim, além dos produtos serem nomes diferentes, você não tem uma acessibilidade fácil para comprar esses produtos. Então, se você vai comprar na Leroy, a Leroy entrega, mas ela cobra por essa entrega. O produto vai acabar saindo muito mais caro. Vai ter coisa que você não vai saber fazer ou não vai poder fazer. Ah, o YouTube ensina tudo. Realmente, o YouTube ensina tudo. Porém, vai ter coisa que você não vai poder fazer. Por exemplo, a casa rústica, você não precisa de projeto para estar construindo. Você só não pode mudar a característica dela. Tá, mas você vai precisar mudar toda a instalação elétrica e hidráulica. Não adianta. Você não vai pegar uma casa que está 100 anos fechada, 50 anos fechada e vai manter a mesma instalação. Você vai ter que mudar isso. E para mexer com elétrica aqui, você precisa ser certificado aqui em Portugal, porque senão você pode ser multado. Então, muita coisa dessa casa rústica você não vai poder fazer, porque você não é certificado a fazer. Então você vai ter que pagar para um profissional. A mão de obra aqui em Portugal é muito cara. Você vai pagar para um profissional, é caro. E além de ser caro, você não acha. A maioria dos meus clientes me procura para trocar uma torneira, trocar um registro, tirar um vazamento da pia. São tudo coisas simples, mas você não acha quem faz. Então, por exemplo, a Leroy ela te vende uma torneira que custa, 15 euros. Ela cobra 50 euros para trocar a torneira. Estamos falando de troca, não estamos falando de uma instalação. É desrosquear uma e enrosquear a outra. A Leroy cobra 50 euros só para trocar uma torneira. E detalhe, a Leroy é uma das mais baratas. Se você for chamar um profissional mesmo, o profissional não vai se deslocar para fazer um serviço desse para ganhar menos de 100 conto. Eu lembro que uma vez eu fui arrumar a persiana, que a gente chama de store, e ela só tinha descarrilhado, né? Quebrou a corda dela. O cara cobrou 100 euros. Aí eu falei, pô, 100 euros? Tá de brincadeira. Falei, não, deixa quieto. Aí eu fui abrir, né? Eu nem mexi com isso ainda, o store, né? Eu achava que era complicado. Eu falei, não, pode deixar que eu mesmo faço isso aí. Aí eu abri, quando eu abri, só tava quebrado a corda. Eu fui lá, emendei. Não, minto eu. A mola tinha quebrado. Aí eu fui, pesquisei, na Leroy tinha mola, custava 10 euros. Nem 10 euros, era 9 e pouco. Aí eu fui na Leroy, comprei a mola, troquei, pronto, resolvi. Gastei menos de 10 euros. Então assim, qualquer serviço que você vai fazer aqui em Portugal não é barato. Além de não achar profissional. Então muitas das vezes você vai ter uma demora muito grande para conseguir um profissional e quando conseguir vai ser aquela facada. Sem contar que mexer em coisa velha nunca vai estar perfeito. Então é assim, é barato, é barato. Porém, geralmente essas casas de ruína e rústica é afastado, tá? É nos vilarejos bem afastado mesmo. Além de ser afastado, acaba que sendo inviável em relação à condução, em relação a trabalho. Geralmente está longe de tudo. Você precisa automaticamente de carro para trabalhar. Tudo bem que Portugal precisa de carro aonde quer que você esteja, né? A não ser que você esteja em Lisboa ou Porto, mas fora isso, qualquer outro lugar você precisa de carro. Infelizmente, o transporte público em Portugal ainda deixa a desejar, né? Em Portugal, no caso, me refiro a todo o território, mas Porto, Lisboa está bem servido. Ainda não está perfeito, mas está bem servido. Mas resumindo, pessoal, o que eu quero dizer? Tem muita gente me perguntando a respeito dessas casas, se compensa, se vale a pena. E eu vou falar uma coisa para vocês, dar minha opinião profissional, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena mais você juntar seu dinheirinho ou pegar esse valor que você tem condição de comprar uma casa rústica e financiar um imóvel novo ou semi-novo, né? Ou semi-novo. Porque a casa rústica, depois que você colocar na ponta do lápis, você vai ter gastado o valor de uma nova com garantia ou mais. A minha casa é nova e mesmo assim tem um monte de coisa para fazer. A minha casa vem quase completa. Ela só não vem com os armários da cozinha. Já tive o gasto com os armários da cozinha. Aí agora eu vou ter que fazer um deck. Deck é uma coisa que tem a casa, pode morar, o deck é luxo, beleza? Mas mesmo assim, na casa tem coisas a fazer. Entendeu? Tem as instalações externas, tem escada para fazer, porque ela fica erguida, né? Essas casas têm que ficar erguidas. Resumindo, tem coisa para fazer, sempre vai ter. Isso sendo nova, né? Você compra um apartamento. O apartamento geralmente, lá no Brasil mesmo, eu lembro quando eu comprei o meu primeiro apartamento, as áreas frias vêm no piso cru. Então a gente tem que o quê?
colocar piso, né? Tem que pintar, tem outras coisas para fazer, tem que fazer planejados e tudo mais, ou seja, você tem gasto com imóvel novo. Imagina com coisa velha, é muita coisa e muito demorado. Tem um cara que eu sigo, que ele tá aqui em Portugal já há uns 4 anos, e guerreiro mesmo, chegou aqui, penou pra caramba, e hoje ele tá bem. Para chegar na onde ele chegou, ele ralou muito. Ele e a namorada dele. Eles estão com uma casa rústica. Eles pegaram essa casa rústica, eu acho que já tem uns 2 anos já, que eles conseguiram essa casa rústica. Até hoje eles não terminaram. Por quê? Porque também, o que acontece? Vamos supor que você trabalha com isso. Você sabe fazer tudo. Porém, como é que fica o tempo? Durante a semana você tem que trabalhar. Chega final de semana que você tem lá 1 ou 2 dias para dar atenção para sua família, para dar atenção para si mesmo. Você vai ralar numa casa velha, quebrar a parede. Geralmente essas casas rústicas tem umas paredes com espessura de 1 metro. Aí você não vai deixar com a espessura de 1 metro. Você vai diminuir essa espessura para aumentar a casa, porque você não pode mudar a característica da casa. Se ela tem 60 metros quadrados, é 60 metros que ela tem que ficar. Porém, você pode estreitar essa profundidade das paredes. Aí você vai quebrar a parede. Tem um amigo nosso que comprou uma em Lisboa e as paredes dele tinham 80 centímetros, né? E ele tá fazendo isso. Mas ele tá mexendo na casa dele já tem quase 3 anos. Ou já tem uns 3 anos. Fazendo aos poucos. Resumindo, por mais que você saiba fazer também, você vai ter que disponibilizar tempo. E muitas das vezes você não vai ter paciência, você não vai ter coragem, você não vai ter, sabe, disponibilidade para estar fazendo. Você vai trabalhar a semana toda, você chega no final de semana, você vai estar cansado. Entendeu? Mas é isso, pessoal, queria trazer esse vídeo para vocês falando um pouco sobre esse assunto. Esse é um assunto bem polêmico, tem muitos YouTubers trazendo aí na internet esse assunto como se fosse algo simples, fácil, prático, né? Mas a realidade é completamente outra. O material de construção aqui não são caros, ferramentas também não são caras, são acessíveis, mas é todo o conjunto, você tem que pôr tudo na ponta do lápis, entendeu? Tudo na ponta do lápis. Construir uma casa do nada, nova, é uma coisa. Você já vai levantando e passando toda a infra. Agora você pegar uma casa antiga para ter que reformular, para ter que refazer toda essa infra, é complicado, é trabalhoso e é caro. Então assim, não compensa mesmo. Se pegar uma casa rústica aí de 20 mil, eu duvido você no final de tudo, essa casa sair por menos de 70 mil. Você gastar menos que 50 mil numa reformulação de uma casa dessa. A não ser que você deixe tudo rústico, né? A não ser que você deixe tudo rústico e falar, não, vou fazer aqui o basicão só pra cair pra dentro, entendeu? E mesmo assim tem a questão do quê? Do tempo, né? Da disponibilidade. Você trabalha a semana toda, você precisa descansar no fim de semana, né? Precisa cuidar da família, precisa cuidar de si. Não é fácil não. A pessoa aguenta aí 3 meses, 6 meses, se abdicando disso tudo. Daqui a pouco começa a surtar, daqui a pouco começa a pirar, entendeu? Não é fácil não. Vale a pena mais sacrificar mais um tempo, agir com sabedoria. Mas é isso. Fica essa dica. O pessoal tem pedido muito para eu fazer um tour da minha casa por dentro. Eu tô só aguardando terminar a parte que tá para terminar de acabamento, colocar os móveis e aí logo eu vou fazer um tour, vou estar mostrando para vocês, tá bom? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe aí com os amigos, não esquece de deixar seu joinha, tá bom? Assina o sininho lá para quando os próximos vídeos forem lançados você ser notificado. Grande abraço.